E a terceira expressão linguística é quando fazemos comparações. É interessante você saber que muitas vezes essas comparações são totalmente inconscientes. Você não saberia dizer que há uma comparação ali. Você precisa estudar, você precisa aprofundar, você precisa entender como o cérebro faz uma comparação. Por exemplo, quando você diz assim, ela é sensível. Como você sabe? Qual é o mecanismo de comparação para saber o nível de sensibilidade de uma pessoa? Ele é insensível. Ele é insensível ou eu estou usando o meu modelo de sensibilidade para julgar? Ou ele simplesmente faz coisas como faz? E então, como eu estou usando um parâmetro, então ele vira insensível. E eu, inclusive, anotei algumas coisas aqui porque esse tema vai longe. Esse tema vai longe. Espero que vá até além desses vídeos aqui. E um termo que eu achei muito interessante trazer para cá é o termo injusto. É muito comum alguém que está em sofrimento dizer isso é injusto. Não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Que cai no troféu florzinha, né? Isso está acontecendo comigo, meu Deus, não pode acontecer comigo. Então é injusto. Se eu não quero que aconteça comigo, logo a vida está sendo injusta comigo. A primeira coisa que eu queria falar é que o conceito de justiça ele é inventado. Ele é pós-seres humanos. O conceito de justiça não é anterior aos seres humanos. Ele é depois. Então não tem. Para você se sentir injustiçado, você tem que inventar o parâmetro. O ser humano inventou o parâmetro, agora a gente pode sofrer em paz porque temos um bom parâmetro para julgar injustiça. Minha garrafa de água, acabou a água. Inclusive, minha água acabou, vou encher. Mas é injusto, né? A garrafa podia encher sozinha. Eu lembro no filme dos Vingadores, o Thor estava conversando com o Doutor Estranho, e aí ele bebeu um copo de chopp e o chopp subiu sozinho. Porque o Doutor Estranho fez uma magia, o copo enche sozinho. É um copo mágico que enche sozinho de chopp. O meu não enche, injusto, né? Que modelo de mundo que eu estou comparando? Qual que é o modelo de comparação que eu estou usando? É o modelo de comparação do chopp do Thor? Num filme de ficção? Entende? Mas não é injusto? Você não acha? Poxa, eu acabei de beber. Para eu beber de novo, vou ter que ir até a fonte de água e encher tudo de novo. Pô, isso é totalmente injusto, porque eu estou criando o meu modelo de justiça. O padrão de justiça que eu acho é que os potes deviam se encher sozinhos. Esse parece um exemplo ridículo, mas é assim que a gente faz na nossa vida. Isso não devia acontecer assim. Devia acontecer, sabe como? Como eu queria. Esse é o meu conceito de justiça. Eu comparo o que está acontecendo, comparo com o conceito de justiça que eu inventei, que eu peguei de alguém, que alguém me vendeu e eu comprei. Quando você fala injustiçado, você está usando um parâmetro para julgar. Outro parâmetro muito comum é me sinto inferior. Eu sou inferior aos outros, me sinto inferior aos outros. Qual é o modelo de comparação? Inferior em que sentido? Como ser humano? Não dá, porque eu sou um ser humano, ele também já era. Não é esse o modelo. O modelo está escondido. A comparação está escondida. Levanta essa comparação. Qual é a comparação? Porque eu poderia me comparar muito bem e não há problema algum eu ser inferior a algo. Por exemplo, eu não sei de carros. Eu sou péssimo com carros. Uma primeira vez que me pediram para colocar água no limpador do para-brisa, eu falei, maluco do céu, que tampa que eu abro. Então, se alguém disser assim, cara, você é muito inferior ao mecânico sobre lidar com carros. Sim, não há sofrimento aí. A comparação é lógica. Então, se uma pessoa chega e fala assim, você é inferior ao desenhista tal quanto a desenhos. Tem razão. Você é inferior ao Michael Phelps quanto a natação. Tem total razão. Não tem sofrimento aqui, eu estou assumindo a minha inferioridade. Agora, quando eu falo eu sou inferior ao outro como um ser humano, eu comparo e não ofereço um modelo de comparação. Aí parece que eu tenho razão. Eu estou usando um modelo ilusório, um modelo que não faz sentido. Agora, ele sabe falar, eu também. Como é que eu sou inferior? Qual que é o parâmetro exatamente? Então, levanta esse parâmetro, tá bom? Vamos falar sobre um outro parâmetro de comparação. Eu lembro que quando eu fui jogar um jogo chamado Lineage 2, um jogo de RPG. Meus amigos jogavam na infância quando eu tinha 15 anos. Quando eu fiz 20 e poucos, eu falei, eu quero jogar esse jogo. Aí eu falei com o meu amigo da infância, falei, cara, eu vou entrar e vou jogar esse jogo. Aí ele me deu o seguinte conselho, ele disse assim, cara, sempre vai existir aquele cara que você consegue matar fácil, que você consegue derrotar e que você vai vibrar com a vitória. Sempre tem aqueles que você não vai conseguir. Sempre tem um cara que você mata. Sempre tem um cara que te mata. Sempre tem o pior que você. Sempre tem o melhor que você. Eis a vida. Achei esse melhor conselho pra vida. Pra vida. Sempre vai ter o cara que é superior a mim. E sempre vai ter o que é inferior a mim. Se eu me comparar com o que é superior a mim, eu vou sofrer muito mais. Aí com quem que a gente se compara? Com o cara que tem.
A gente se compara com o cara que foi bem sucedido. E essa comparação é muito maldosa, e eu vou te explicar por quê. Eu vou falar algumas coisas aqui agora sobre redes sociais, porque o mecanismo de comparação atual que está fazendo muita gente se sentir mal vem do mundo digital, vem das redes sociais. Eu quero te explicar como ela funciona na sua cabeça. A gente tem a falsa impressão de que na rede social grande parte é bem sucedido. Grande parte é bem sucedido. E se você tiver a impressão de que se na sua vida, em torno de você, as pessoas são mais bem sucedidas do que você só está fazendo isso aqui, ó. A diferença é que você está escolhendo com quem comparar. Você tinha, sei lá, quantos amigos na escola, na sua sala? 30, 40? Todos eles estão mais bem sucedidos que você? Ou você está escolhendo 3? 2? Às vezes 1. Na sua faculdade, hoje, todos conseguiram o mesmo trabalho? Todos estão felizes na sua área de atuação? Todos? Ou você está escolhendo 2 ou 3 que se deram bem? Aí você percebe que você está fazendo a comparação, você nunca se ligou com quem você está comparando. No Brasil, 373 mil pessoas são milionárias. Pode fazer essa pesquisa. Dou um tempo aqui para você. Pausa o vídeo e vai fazer a pesquisa. No Brasil, atualmente, 370 e perto de 380 mil pessoas são milionárias. Nós temos no Brasil 213 milhões de pessoas. Bom, então qual é o percentual de brasileiros milionários no Brasil? 0,18%. Não chega nem perto de 1%. Mas sabe qual é o problema? É esse 0,18 que aparece para você no Instagram. Sabe quando a pessoa posta uma viagem que ela está fazendo? E aí você fala assim, meu amigo conseguiu e eu não. Na verdade, ele só está postando a parte que deu certo. É 0,18%. Só que você só vê essa. E provavelmente você também só posta essas partes. Ou seja, cada vez mais a mídia social está contaminada com aquele pouco que é o que deu certo. Só que como eu só vejo o que deu certo, eu perco o modelo de comparação e acaba parecendo que todos que eu vejo, todo mundo se deu bem e eu não. Então, se você conseguir trazer para a sua consciência qual é a comparação que você está fazendo e então se dedicar a fazer uma comparação real, você pode aliviar muito do seu sofrimento, porque você está escolhendo com quem comparar. Coisa boa para você saber, se eu já não tiver falado em algum desses vídeos, nós somos primariamente apaixonados pelo nosso próprio orgulho. E o cérebro gosta de ter razão. Sabe aquela célebre frase, é melhor ser feliz ou ter razão? A resposta é simples, ter razão. O cérebro prefere ter razão. É simples assim. Quando eu digo que os meus amigos são raçudos e eles conseguem por conta disso, e eu não consigo porque eu não sou raçudo, o cérebro fala assim, eu tenho razão. Eu tenho razão, é por isso que eu por isso que eu não sou bom, por isso que eu não sou bem sucedido. Mas eu sofro todo dia que vejo meus amigos. Mas pelo menos eu tenho razão. O cérebro prefere ter razão do que abandonar o sofrimento. Porque para abandonar o sofrimento, ele tem que assumir que ele estava comparando errado. E aí é difícil. Então eu te convido a descobrir seus mecanismos de comparação e a assumir que o seu mecanismo de comparação está errado. Se você se compara com as pessoas que estão bem-sucedidas na internet, você está comparando errado. Porque 99,% da sociedade não está lá. 99% não conseguiu. Você está se comparando com isso aqui, é só pressuposto para sofrimento, vai parecer que você tem razão. E por parecer que você tem razão, você sustenta o sofrimento, porque o cérebro gosta de achar que tem razão. E uma coisa que eu me incomodo muito hoje é da dificuldade do ser humano em poder ser comum, em poder ser normal. Depois podemos falar mais sobre isso, mas é impressionante como antigamente era muito valorizado a pessoa trabalhar, se esforçar e sustentar sua família. Hoje, isso não é grande valor. É valor se você é um milionário. Ou seja, quase ninguém tem valor. Porque é 0,18% da população que é milionária. Ninguém tem valor, então. Não, meu amigo. Por que é que ter uma vida normal, trabalhar, me esforçar e dar uma vida digna para as pessoas à minha volta não é valorizado? Perceba com quem que você está comparando. Se você não se valoriza, você está comparando com alguém que você escolheu, talvez a dedo ali, que o seu cérebro separou para parecer que você tem razão. Se atenta com isso. Se atenta com o modelo de comparação que você está fazendo, porque pode estar te trazendo muito sofrimento. Se atenta com quem você está comparando. É com quem que eu estou me comparando? Com os 3 ou 4? Vai ser, cara, via de regra, não vai passar de 5. E grande parte é apenas uma pessoa. Estou me comparando com o pessoal do YouTube. Não, você não está comparando com o pessoal do YouTube, porque no YouTube tem milhares e milhares de canais. Você está comparando com 3 ou 4. Você não vai me dizer 50 nomes.
dos bem-sucedidos com quem você está se comparando. Você vai se lembrar, talvez, 10, máximo, 5. Se atenta com quem você está comparando. Perceba que você está gerando fundamento para o próprio sofrimento, porque o seu cérebro vai gostar de parecer que tem razão, selecionando uns pouquinhos ali para dizer que é assim que é. E aí você vai sofrer e vai dizer que tem razão para sofrer. Pensa nisso. E até o próximo vídeo.